Gente, vamos pegar nossas Bíblias, tá bom? Vamos abrir em João 3. A gente vai ler do... A gente vai ler do 1 até o 20, tá bom? Quem achar, por favor, se põe de pé, a gente pegar. Vamos lá? Todos acharam? Já. Amém? Vamos lá. Jesus e Nicodemos. Está escrito assim. A minha versão é um pouquinho diferente. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é o mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: Eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra para onde quer, e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. O Senhor é um professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando eu falo das coisas desse mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que creem nele tenham a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a ele seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas mais que eles fazem. Aí, 21. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Amém? Vamos assim. Bom, vou ler mais uma vez aqui João 5. Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água do Espírito. Bom, o tema central dessa mensagem é nascidos de Cristo. Mas também em Cristo. Mas também para Cristo. Eles vão entender com o tempo. Bom, o tema principal, eu conversando com Deus, né, depois que eu recebi essa missão, eu perguntei: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Aí eu estava lavando louça, estava eu lavando louça, e aí veio na hora na minha cabeça João 3,5. Aí depois, né, fui buscar para saber o que mais Deus queria que eu falasse. Vamos lá. O que é ser nascido de Cristo de acordo com a Bíblia? E Cristo e para Cristo. Por que Cristo? Porque a partir do momento que nós descemos as águas, nós nascemos de novo, temos uma nova vida, não estamos isentos de errar, nós buscamos
melhorar a cada dia, né? Buscamos a retidão de Cristo a cada dia. Agora, nascidos de Cristo. De acordo com a Bíblia, ser nascido de Cristo significa receber uma nova vida em Cristo por meio do Espírito Santo. 1 João 5. Todo aquele que crê, versículo 1, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama o que dele é nascido. Aí eu coloquei uma pergunta assim: você se reconhece como filho de Deus? De verdade? Já parou para pensar nos privilégios que a gente tem? Só de servir? Não, nem só de servir, só de respirar assim, acordar e estar com Ele todos os dias, poder viver. Às vezes, tem que acordar cedo pra caramba para ir para a escola, para a faculdade, para o trabalho, mas você está vivo. E melhor do que estar vivo é saber que a gente tem a proteção do nosso Senhor. Que nós somos filhos dele e podemos contar com Ele para todas as coisas. Uma coisa que eu faço muito, Lídia faz também. Eu tenho certeza que a maioria de vocês fazem também. Eu estou na rua resolvendo um monte de coisas. E do nada eu começo a falar com Deus assim: Senhor, esse dia está muito quente, porque esse dia está quente pra caramba. Esse dia está muito quente. Não estou aguentando. Mas eu estou acordada, né? Estou viva, estou bem, estou conversando com o Senhor. Aí do nada eu: e aí, Senhor, como é que você está? Tudo de boa? A grande coisa que está acontecendo aqui? Assim, aí começa a orar andando assim, Senhor, abençoa a Ivete, que deixa que ninguém esmoreça na fé, que ninguém falte, que todo mundo passe no culto, e começa a orar, conversar com Deus. As pessoas podem olhar assim, né? Mas é engraçado. Mas assim, Deus, Ele te ouve do jeito que você ora. Por mais doido que possa ser às vezes, porque jovem tem dessas. Mas Deus ouve do jeito que a gente ora. Contanto que haja respeito e quebrantamento de coração. E também não é para sair respeitando Deus, tá? Bom, a partir disso, acho que a gente nunca vai conseguir, tenho certeza, a gente nunca vai conseguir mensurar o amor que Deus tem por nós. Mas mesmo assim, a graça nos alcançou, né? O favor é merecido estar sobre nós, a graça, por meio da fé. Efésios 2, 8 a 10, isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, porque se deixar o ser humano tem dessas, de ficar se vangloriando pelas coisas. Eu fiz, Nabucodonosor era um. Teve uma época do reinado dele, ele começou a se vangloriar, Deus colocou o nome dele para ser um animal no meio dos animais, até que ele reconhecesse que o seu Senhor é Deus. Então devemos sempre manter a humildade em Cristo, para que Ele venha nos abençoar com a sua presença. Bom, o que implica ser nascido de Cristo? Vamos lá. 1 João 5, versículo 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Guardar os mandamentos de Deus é muito importante, principalmente na hora que a gente sai. Já foi falado aqui muitas vezes. É muito fácil ser crente de 4 paredes, mas quando nós saímos e damos testemunho, um exemplo meu é a faculdade. Eu estou lá uns 5 anos, acho que 5 anos, porque teve a pandemia e meio que bagunçou tudo. Eu estou lá 5 anos. Aí as pessoas viram para o meu pai: nossa, a Júlia está igualzinha quando eu estou para a faculdade, que bom que ela não mudou, porque lá é um negócio muito sério. A ideologia no geral, não só de higiene, não. Ideologia no geral é muito pesado. Se você não manter a mente em Cristo, dá muito ruim. Para saber quem é crente e quem não é, você tem que sair perguntando, porque eles mesmos não falam, é meio complicado. E de certa forma a gente fica um pouquinho bonito, sabe? Mas lá tem movimentos cristãos, lá tem encontros cristãos, lá tem que cavar para procurar. Então, mesmo que o ambiente seja desfavorável, nós devemos buscar o Senhor e permanecer nele e dar testemunho também. Eu tenho que ser diferente. Você é cristão? Eu sou cristão. Nossa, eu também. Foi assim que eu conheci minhas amigas lá. Você é cristão? Você é cristão? Eu tenho que ser diferente, não estava se juntando muito. Assim Deus vai, unindo nossas amizades. E Deus também faz isso, Ele coloca pessoas certas no nosso caminho.
Tenha intimidade com o seu Senhor, busque a Ele. Uma coisa que eu coloquei, propósito mesmo com Deus, eu coloquei assim, que esse ano eu ia buscar mais o Senhor na palavra. Uma engraçada, eu até contar depois, mas eu vou contar agora, porque faz parte. Há uma semana atrás eu falei assim: Senhor, eu não vou mais dizer não para essa parte aqui. Por quê? No começo do ano passado, 2024, né? Eu recebi uma palavra de Deus na igreja que a gente foi, alguns jovens foram, o líder também estava lá. Aí veio, né, a irmã de Deus assim, revelou para mim, Deus falando: vai com medo, mas vai. Você está com medo, mas vai mesmo assim que eu vou te abençoar. Então, eu tenho feito um monte de coisa, algumas coisas que eu não fazia, eu passei a fazer a partir do ano passado. E há uma semana atrás eu falei: Senhor, para isso eu não vou mais falar não. Aí, o presbítero Léo, na segunda-feira, Júlia, você pode levar a palavra que tu já viu? Nossa, veio rápido, hein? Tá testando minha fé. Aí ele mandou na segunda, na terça-feira eu respondi. Mesmo aqui, falei assim: o senhor tá me testando, não vou falar não, é ruim, já tinha falado que eu não ia falar não. Vamos embora. Você tem livre acesso, fale com seu pai. Às vezes a gente se sente muito indigno pelas besteiras que a gente faz de vez em quando. Acontece, gente, todo mundo, não é só de jovem não, todo mundo faz uma besteira de vez em quando. E pela nossa régua, ia tudo para os ares, assim. A gente pensa que não é digno, de fato nós somos. Mas Deus quer nos ouvir. Ele já sabe qual é o problema, já sabe o que você fez, mas Deus quer ouvir. E aí, minha filha, o que você fez? Ah, sim, eu fiz isso, por favor, estou muito arrependida, me perdoa, me ajuda a ser melhor, me ajuda a trilhar os seus caminhos. Então, que nem aquele louvor, se precisar é só chamar. Caraca, vocês já pensaram? Deus, na sua infinita misericórdia e glória, majestade lá no trono, se inclinar para você e falar: aí, meu filho, como é que você está? O que você fez dessa vez? Tá tudo bem? É de uma graça assim avassaladora. Mas eu estudando, né, a palavra, eu pude perceber também. Uma vez mais, né? Não se esconda. A gente tem o costume de se esconder às vezes. Por exemplo, eu sou muito tímida, mas desde a minha adolescência para cá eu venho trabalhando no civil. Eu era muito mais tímida. Se eu pudesse me enfiar minha cabeça no buraco, eu já não ia fazer nada assim. Até hoje eu costumo ser mais quietinha. Mas, como eu falei, mesmo com medo, a gente vai fazendo a obra de Deus. Não se esconda dele, até porque não dá para se esconder dele mesmo. João 15, versículo 5 diz assim: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ah, eu vou fazer isso aqui. Não orou primeiro, não buscou primeiro, não buscou direção. Eu vou fazer isso aqui. Ah, deu errado. Caramba, deu errado. Por quê? Porque não buscou a Deus. Deus costuma sinistro nessas coisas, porque Ele espera, né? A gente está lá com a nossa ansiedade, querendo fazer as coisas, e na hora Ele vai vendo para onde vai, até um limite, puxa. Meu filho, não é assim. Ah, por que está fazendo tudo sozinho? Sem mim nada podes fazer. Então nós temos que pedir conselhos e direção do nosso Pai, porque Ele é o único que pode nos dar a resposta correta. Conselho tem muitos, a gente deve buscar conselho das melhores pessoas, no nosso caso, no nosso líder, nos nossos pastores, o pastor e a pastora, mas lembrando que a última palavra sempre vem de Deus. Bom, como o nascido de Cristo deve se comportar? Gálatas, capítulo 5, do 22 ao 23, né? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Ser bondoso com todos, perdoar, ter esperança
ser generoso, ser compassivo, ser honesto, ser justo, ser gentil, ser humilde, manter a integridade. Mesmo que seja difícil, persevere em se parecer com Jesus, pois assim estará a passos cada vez mais curtos do nosso Rei dos Reis. Então, a partir do momento que nós decidimos seguir a Cristo, não só no batismo, mas também, não só no batismo das águas, do Espírito, também existe o batismo em. Mas a partir do momento que nós decidimos seguir a Cristo, assim, eu vou seguir a Jesus, nós devemos cultivar os frutos do Espírito Santo. Pois assim nós podemos dar testemunho de quem Deus é na nossa vida. O privilégio de servir. Voltando a João 3, versículo 20 e 21, quem já leu. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Sobre o privilégio de servir. Deus é o seu melhor. Não sei fazer muita coisa, mas eu posso ajudar a organizar. Organiza. Eu não sei fazer muita coisa, mas eu posso chegar mais cedo para ligar os ventiladores. Venha mais cedo e liga os ventiladores. Eu posso colocar a pilha no microfone. Vem e coloca a pilha no microfone. Esteja presente nesse sentido. Busque ajudar os seus líderes. Busque auxiliar no que você puder. Mesmo que você ache que não pode fazer muita coisa, vem, não, isso você consegue fazer, vamos lá. Se cada um se ajudar, a gente consegue fazer a obra do Senhor com leveza e alegria da juventude, né? Que a gente ri pra caramba. Se você é flecha na mão do valente, haja como tal, se lance. Não se reprima. Não se reprima em Deus. Deus tem melhor para nós, mas para isso Ele precisa ver o nosso movimento, a nossa atitude. A palavra de Deus diz que a fé sem obras é morta. Então nós precisamos mostrar serviço. Não porque precisamos, mas porque reconhecemos que Deus é mais na nossa vida. Ele deu o seu Filho para que nós pudéssemos ter vida. E aí nós podemos viver a vida dele. Deus nos chama para a seara. A palavra de Deus fala, né? Que grande é a seara, poucos são os ceifeiros. Se lance em Cristo, mas fará. Né? A palavra do Senhor fala que entregue do caminho o Senhor, confia nele e mais o fará. E ele mais o fará. Exemplos de nascidos de Cristo da Bíblia. Temos Pedro, Tiago, João, Tomé, Zaqueu, Paulo, a mulher samaritana e muitos outros. Devagarinho, Pedro, um pescador que foi transformado pela graça de Deus, nascido de Cristo. Tiago e João, irmãos que tinham dificuldade de controlar o temperamento, eles eram complicados, mas foram transformados pelo amor divino. Tomé, um cético que foi transformado pela misericórdia do Senhor. Vem cá. Vira e mexe, a gente dá uma de Tomé às vezes, né, no dia de hoje. Deus fala, vou fazer tal coisa, vai acontecer. A gente, amém. Dá uma semana, dá 2 semanas, Deus já falou que vai fazer. A gente, será que ele vai fazer mesmo? Será que a data não está errada não? Porque Deus é Deus tanto para dar data quanto para não dar. Basta a gente, ao nosso tempo não é o tempo de Deus, a gente tem que ter paciência e esperar nele. Mas muitas vezes a gente se perde e começa a ficar um pouco descrente. A palavra de Deus diz que a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo de chegada é como uma árvore da vida. Então nós devemos nos manter perseverantes e constantes na presença de Deus, para que Ele venha e ver que nós estamos verdadeiramente, firmes nele. Zaqueu, um cobrador de impostos que era visto como alguém que não merecia a misericórdia de Deus, mas foi encontrado por Jesus. Paulo, de perseguidor, ele era fariseu, muito inteligente, mas era fariseu. A evangelista, pregou aos vários cantos da terra, porque Deus mandou depois que teve um grande encontro com Deus, ele se chamava Saulo e se tornou Paulo. Agora a mulher samaritana, bastou um encontro com Deus para mudar toda a sua trajetória. Ela tinha
Ela tinha uma vida um pouco complicada, meio embolada, casada com um, casada com outro, morreu, mas a partir do momento que ela encontrou Jesus, no começo meio duvidando, e depois pôde entender que ele era mais do que um profeta, ela teve a vida transformada. Uma vez mais, Deus diz: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O que Deus fez e vai fazer com os seus filhos. Avançando um pouco mais para o futuro, a gente viu o passado. Jesus falando com Nicodemos sobre nascer de novo. Nicodemos era um conterrâneo de Jesus naquela época, né? Nós vimos um pouco dos exemplos do presente e de alguns personagens da Bíblia que foram transformados pelo Espírito Santo. E agora nós vamos um pouco para o futuro. Voltando lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus é tão perfeito que até depois eu posso compartilhar com vocês essa imagem que está aqui. Olha só. Por que a explicação? Deus, o Criador, amou a graça, qual foi merecida. O mundo, a criação, de tal maneira, a intensidade. Por mais que a gente coloque em palavras, a Bíblia também coloca em palavras, a gente nunca vai conseguir mensurar o amor de Deus por nós. Que deu a dádiva. Ele deu por livre e espontânea vontade. Caramba, ele deu o seu filho, como nosso líder falou no encontro de sexta-feira de oração dos jovens, ele deu o seu único filho pela gente que não merecia absolutamente nada. Filho unigênito, a promessa, ele iria nascer, sofrer e morrer por todo mundo, para que todo o chamado, aquele que nele crê, a condição, não pereça a redenção, mas tenha a conquista, a vida eterna, o propósito. A gente não está nesse mundo por acaso. Nós não estamos nessa terra, especificamente nesse país, especificamente nesse bairro, por acaso. Deus tem um plano para nós. Amém? Mateus 24, do 10 ao 14, diz assim, um pouco para o futuro. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros, e aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de Deus se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Não sei se vocês estão percebendo, desde 2012, que teve aquele negócio que eu falava, não vai acabar 2012, acabou nada. Teve gente que vendeu um monte de coisa e acabou ficando sem nada. Mas vamos parar para pensar. Desde 2012 para cá, tem acontecido vários eventos. Não é para que nós venhamos a ficar com medo, mas a gente deve ficar alerta em Cristo Jesus. Jesus está voltando e ele virá buscar a sua noiva. Tiago 1,12 fala assim: bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Apocalipse 22:20. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Agora, mesmo que esse mundo esteja difícil, a nossa situação esteja difícil, cada um aqui tem um problema diferente, né? Para lidar, cada um aqui está numa fase, alguns um pouco mais próximos, outros um pouco mais distantes. Mas nós devemos perseverar na fé do Senhor Jesus, que é aquele que nos criou. Uma palavra de incentivo também, de encorajamento do próprio Deus para nós, também se encontra em 2 Coríntios 12, do 9 ao 10. E ele me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de bom grado me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo descanse sobre mim. Por isso, tenho prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, por amor de Cristo. Pois quando estou fraco, então que sou forte. A minha oração desde o ano passado mudou um pouquinho. E eu tenho pedido para Deus que o poder dele sempre se aperfeiçoasse na minha fraqueza. Porque eu já falei aqui, sou muito tímida. Então,
Eu tenho trabalhado, né, para que isso nunca venha a me atrapalhar a fazer a obra dele. Nós devemos perseverar na fé, na constância em Cristo. Devemos entender que nós somos nascidos de Cristo, em Cristo e para Cristo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E eu falo para vocês assim, não desanimem, continuem firmes, por mais que pareça difícil, nós temos nossos problemas, mas Deus, Ele é Deus, para suprir nossas necessidades, para suprir os nossos problemas. Amém? Agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.